E aí pessoal, de boa? Estamos de volta aqui com Final Fantasy 13, certo? Aqui eu vou mostrando não todas as batalhas porque demora bastante, mas assim, eu vou mostrar só algumas dessa parte para vocês verem que agora realmente o jogo começa a ficar um pouco mais difícil, tá? Como vocês podem ver, o Hope já tá morrendo fácil, tá? Só que assim, o que eu fiz nesse vídeo praticamente? Eu vi que a dificuldade deu uma boa aumentada. Eu também senti que realmente os personagens começou a levar mais dano, entendeu? Então eu resolvi nesse vídeo fazer o que? Aqui é um ótimo lugar. É tipo assim, claro que as batalhas são meio complicadas, né? Até não complicadas no quesito de ser chato, mas no quesito de tipo assim, você sempre ter que ficar esperto, senão você pode acabar morrendo, né? Então assim, dá pra passar ainda tranquilamente no modo kill kill, tá, mano? Vai pra cima, dando ataque, ataque, ataque. Quando alguém tiver morto, ou usa Phoenix Doll ou cura, entendeu? Bem simples, dá pra passar. Mas assim, o que eu realmente acabei percebendo nessa parte aqui, né, no episódio, é que é o seguinte, ele é um ótimo lugar que dá ponto pro seu paradigma, mesmo que realmente as batalhas, você entendeu? Como é que é? Demorem um pouco, né? Porque os bichos realmente são relativamente fortes, mais fortes que os outros, né? Mas assim, cara, eles dão muito ponto, então é interessante, né? Então o que eu acabei fazendo? Eu realmente avancei, né? Na parte aqui da história, nessa parte aqui da nave, mas eu também dei uma pausa em um checkpoint, né? E fiquei matando os bichos daqui, porque como você vai matando, depois de um tempo eles dão respawn, né? Então pra upar mais o paradigma, então aqui é ainda a parte que eu cheguei na nave, realmente eu tava um pouco mais fraco, né? Então realmente demora um pouco mais, né, para passar, mas vocês vão ver a diferença da metade do vídeo para frente, né? Aqui eu vou dando um corte nessas batalhas porque elas demoraram bastante. O único bicho realmente aqui novo é aquela mulher ali, né? Só que ela é a mais forte, mas ao mesmo tempo ela é a única também que vai poder causar um pouco de dificuldade para vocês. Mas assim, também nada demais, certo? Esse modo de, como é que é? Da Light e do Rope tá como Ravager e a própria Fang tá como Commander, é bem interessante porque consegue deixar um bicho bem mais rápido no modo indefeso, né? E enquanto isso a própria Fang manda ele pra cima, que é a classe Commander dela faz isso. Então torna as coisas um pouco mais interessantes para você acelerar o seu gameplay, né? E como aqui dá bastante ponto, realmente é uma área que, assim, se você quiser, você pode parar pra ficar matando os bichos, né? E aqui não é o caminho, tá, pessoal? Não vão por aqui, eu só fui ver mesmo o que acontecia, tá? E aí, como vocês podem ver, eu sempre, tipo, numa parte da batalha, mesmo que eu esteja com HP bem pouco, a partir do momento que o bicho ficou em defesa, eu não preciso nem curar, porque realmente ele vai morrer de uma vez. E sempre os mais difíceis vai ser essa mulher, né? Então, assim, aqui é bem interessante porque, ó, até o Hope fala ali pra vocês, ó, podia jurar que a gente tava no caminho certo. Então, realmente aqui não é o caminho, tá? Eu só entrei, né, pra me ver na onde que ia dar mesmo, mas pelo jeito é lá no comecinho, né, da nave, então, tipo, bem tranquilo até. Então, só vocês voltarem por essa porta aqui e aí já vai ficar bem de boa, sem problema algum, tá? E aí, claro, como vocês podem ver, os bichos todos dão respawn, então, tipo assim, eu não vou pegar e vou batalhar com eles aqui pra, você entendeu? E, né, então assim, eu peguei, usei o Decept, que vai deixar você imperceptível, e aí eu acabei passando direto aqui, ó, pra uma boa parte, pra não ficar perdendo tempo também, entendeu? Eu só fui lá pra mostrar mesmo, pra vocês verem que até o Hope avisa que ali não é o caminho, tá? E de resto, vocês podem vir. E aqui é interessante, pois vocês podem realmente começar a dar uma upada
nos seus cristários bem legal, porque isso vai ajudar bastante nas lutas mais pra frente, tá? Então eu passei do grandão ali também, mas eu vi que o grandão tem uma cor diferente já, então eu falei, pô, vou pegar e vou enfrentar ele, né? E a batalha, como todas as outras, não tem uma certa dificuldade, né? A única coisa que muda do estilo do bicho realmente é a cor, porque o modo de batalha dele é o mesmo, né? Então não vai dar tanto dano, mas chegando no final do HP dele ele vai começar a bater em área e aí complica um pouquinho. Mas ainda assim, como a gente tá com 2 Ravager e um comando, dá pra deixar a barra de indefeso dele bem mais rápido de encher. E aí a Fang fica mandando ele pra cima, então realmente ele não vai atacar mais. E aí já viu, né? Nem de cura vai precisar, só vai ficar batendo mesmo, sem ter uma certa dificuldade. Como vocês podem ver, a barra dele tá subindo até bem rápido. E isso que eu ainda não tinha nem, tipo, evoluído os personagens. Como vocês podem ver ali, ó, a Light, o Hope e a Fang ainda relativamente não estão com HP tão assim, entendeu? Mas ainda assim dá pra passar bem de boa. Né? Então aí por enquanto tá tranquilo, né? Foi a parte que a gente praticamente chegou na nave. Então não tem o que fazer. Como vocês podem ver, eu fiz a história inteira praticamente indo em frente, sem ficar tipo parando pra farmar nem nada, pra pegar nada, só indo seguindo em frente e ainda consegui chegar aqui. Só que nessa parte realmente dá uma boa melhorada no quesito de dificuldade do jogo. E aí bem tranquilo também, como vocês podem ver, né? Usem sempre os Libra, tá? Nesses bichos aí, mesmo que mudou de cor, vocês usem, tá? Porque é interessante aprender a fraqueza deles. Pode ser que tenha fraqueza, pode ser que não tenha, mas mesmo assim é sempre interessante, porque aí agiliza mais o quesito da gente pegar as informações de fraqueza do inimigo, né? Então bem simples, ó, como vocês podem ver, tranquilão, nada demais também, ó. A gente tá seguindo na nave pra ir lá salvar o Saz e a Vanille, né? Aí aqui, ó, deu uma parada, como vocês podem ver, ó, 14 mil de PC, cara. Mano, era ponto demais, entendeu? Então, tipo assim, até agora a gente, tipo, só indo em frente já farmou tudo isso, entendeu? Não que farmamos nessa nave, mas no quesito de chegar até essa parte da história desde quando a gente deu a última acertada nos personagens. Então aí eu resolvi dar uma pausada no rolê, né? E como vocês podem ver, eu vou upando os cristários. O Hope a gente tem que upar tudo, cara, porque não adianta, ele tem um HP baixo, entendeu? Então, tipo, nesse quesito ele é o que vai mais ter dificuldade aqui, porque ao mesmo tempo que ele tem um bom ataque como o Ravager, tá? Porque ele realmente, mano, sobe a barra de indefeso bem mais rápido que os outros personagens, mas ao mesmo tempo ele também não tem um HP alto e uma defesa pra resistir, então ele realmente vai tomar muita porrada, entendeu? Então pode ser até interessante tirar o Hope e colocar o... Até esqueci o nome do outro ali, mas também não vejo uma certa necessidade, entendeu? E aí, ó, de novo, já começou a repetir demais os bichos, já começa a ficar atacado, tá ligado? E aí eu já dei logo um corte lá, porque, mano, demora um pouco e aí fica difícil. Mas aí tranquilo, agora vem o save, né? Então foi nessa parte que eu parei, fiquei voltando isso daqui, matando o bicho pra caramba. E aí eu já dei uma evoluída no Crystarium. Claro que eu não evolui tudo, mas eu dei uma boa adiantada, tá? Então como vocês podem ver já, eu tô com Ravager na Light, Ravager no Hope e comando na Fang. E eu fiz um segundo paradigma, que eu coloquei a Light como Commander, a Fang como Commander e deixei o Hope como Ravager, tá? Porque realmente a Light às vezes ela... Quando o bicho tá em defesa, ela dá muito dano físico, tá ligado? Então adianta bastante, mas isso é em certos bichos, não em todos, né?
Então como vocês podem ver aqui, ó, a dificuldade já não tá lá aquelas coisas, entendeu? Realmente uma hora ou outra vocês vão ter que se curar, claro, porque os bichos realmente são fortes, né? Mas nada demais. Aí nessa parte já deu pra jogar um pouquinho mais sério, porque aí a gente consegue, né, evoluir bem mais fácil no game. Vocês podem ver, ó, o bicho é realmente forte, mas ó como as barras de defesa dele, mano, sobe muito rápido, tá ligado? E eu troquei pra classe de dano, ó. Como vocês podem ver, já acabou, tá ligado? Então aí agora sim, né, vamos evoluindo no game. Aí como vocês podem ver, realmente essa mulher aí é meio embaçadinha, né? Porque realmente no começo ela já começa a se bufar. Aqui como tem duas, padrão. Deixou uma indefeso, mano. Foco total, tá? Total. Porque a partir do momento que você matar um, que assim, quando vem duas é perigoso. Ou quando ela tá com outros bichos também é perigoso. Porque assim, aqui tem duas, então não tem mais bicho pra se preocupar. Uma delas tá já em defesa, então você pode ver que a Lightning praticamente sozinha, ela e o Hope já acabou com um, né? Então assim, ó, como vocês podem ver, ó, comando não sobe tanto a barra, mas a partir do momento que eu troco pra Ravager, ó como a barra de indefeso sobe. Então assim, a gente pode tornar a coisa um pouco mais interessante, você também colocar o carinha aí também no lugar da Fang, né? Pra deixar ele como Ravager, aí fazer uma build tipo com 3 Ravager pra subir a barra, já milhão, tá ligado? Só que aí realmente complicaria no quesito da Light, eu acho que ela seria a única Commander no possível, né? Mas aí dá pra ir mudando as coisas no quesito. Mas assim, ficou bem interessante esse modo de batalha, né? Com o primeiro paradigma Ravager comando e o segundo comando Ravager comando. Então dá um dano bem legal, tá? Porque, meu, independente do que for, cara, o maluco ficou em defesa. Mano, tipo, a Fang e a Light, meu, as duas comem, tá ligado? Praticamente o HP do bicho. E aí, ó, padrãozinho, agora dá pra jogar um pouquinho até mais sério, tá ligado? Você, mano, ó, me trocando os paradigmas que nem um louco. E aí agora dá pra você ir... O legal assim também dessa parte, como os bichos são meio embaçados, dá pra você ir treinando a troca dos paradigmas, entendeu? Então é como se fosse um treinamento pra vocês também. Então é bem interessante nesse quesito. É claro que agora realmente o jogo já começou a ficar bem mais simples, né? Mas também assim, é jogando e evoluindo. Como vocês podem ver, tá bem tranquilo, né, mano? Entrou, ó. Já era, ó. O bicho ficou indefeso, mano. Você vê que ele já vai ficar, já troca pro comando, ó. Pá, já morreu. Entendeu? Já tá indo pro próximo, ó. Eu já troquei para o primeiro paradigma de novo. Entendeu? Ó a barra de indefesa do cara. Sobe muito rápido. Mesmo ele ainda vai perder bastante HP, mas tipo assim, ó. A barra dele, ó. Ó, já ficou, já troquei pro comando, tá ligado? Que aí o comando já volta como, ó. Já atacando, entendeu? Que é um modo de batalha dinâmico, né? Ao mesmo tempo que você troca o paradigma ali, você troca a estratégia, querendo ou não, o tempo do game ainda tá rolando. Então aquela barra de ataque seu ainda tá carregando, entendeu? Então, e aqui, padrão, o grandão, cara, ele é o que vai ter mais HP aqui. Mas ele não vai ter tanto damage como essas minas aí. Você entendeu? Como vocês podem ver, ó. Elas pegam aí, mano, ó. Elas se buffam. Eu não vejo a necessidade de eu pegar e ficar atacando debuff nelas, entendeu? Porque assim, como eu encho a barra de indefesa delas muito rápido, você entendeu? Eu consigo dar cabo de uma antes da outra matar alguém. Você entendeu? Como você pode ver, ó, o dano que ela leva é muito alto, entendeu? Tanto da Fang como da Light. Então assim, e a Lightning, ó, ela vai pegar e vai ficar mandando pra cima também. Então, cara, torna a coisa bem interessante, entendeu? Pode ver que agora, ó, eu nem tive tanta dificuldade de ter alguém pra morrer, entendeu? E aí aquele mesmo esquema, ó, você troca o paradigma, a barra de indefesa já encheu. E aí, filhote, eu troco pra
pra segunda ali, ó. E aí o bagulho já zera. Aí eu comprei umas potion também, né? Que até o momento eu não vi como é que é uma utilidade pro dinheiro aqui nesse jogo por enquanto. Você entendeu? Porque assim, é bom, mas ao mesmo tempo não é igual no 12 que você encontrava umas armaduras mais da hora e pá, entendeu? Aqui não tem nem armadura, aqui é mais arma e amuleto, tá ligado? E aí aquele padrão, a gente matou já as duas, e aí sobrou só o bicho aí também. Então, mesma coisa, ó. Mantenha o primeiro paradigma ali com Ravage comando, né? Porque a Fang ela não tem o Ravage. E aí, ó, beleza, deixou em defesa. Tá, troca o paradigma e continua atacando o bicho. Vocês podem ver que, mano, vai começar cada vez mais a barra vai subindo ali, ó, de defesa a porcentagem. Então, tipo, cada ataque que você vai dando, o bagulho vai ficando mais forte. Então o bicho vai tomando mais dano, entendeu? Então, querendo ou não, até a barra dele, cara, zerar, ali, ó, de indefesa. Ixi, ele já foi muito mais da metade do HP dele embora. E isso torna a coisa bem interessante, né? Porque aí vocês perdem até menos tempo também no quesito de passar essas áreas aqui. Que agora realmente são áreas um pouco mais demoradas. Então, não é nada daquele tempinho lá não. Agora é 2, 3 minutos por combate, entendeu? Realmente demora um pouco. E somando, claro, as partes que o jogo fica repetindo uma pá de bicho, né? E aí, beleza, aqui tem um baú e possivelmente agora uma cutscene, né? Que a gente vai ter que assistir. Então agora, ó, é um item aí pelo jeito pra Fang, né? Interessante. Mas como ela não tem uma classe mágica, complica um pouquinho, entendeu? De colocar isso aí. Eu prefiro aumentar mais aqui, ó, com essa arma aqui. A força. Porque ela usa muito mais ataques físicos, né? Então a coisa fica um pouco interessante mais. Não queria deixar a força mais alta, né, pro damage dela. Beleza, então. Né, vamos dar só uma olhadinha aqui. Agora é a hora, tá, pessoal? Começar a acertar todos os paradigmas aí. Começar a acertar tudo, tá? Sem pressa. Porque vai ser bem importante pra vocês, pode-se dizer assim. Porque realmente agora, né, é aquele esquema. Tipo, o jogo inteiro até agora foi nada. Você entendeu? Você passa o bagulho tranquilo. Alguma dificuldade você pode ter no quesito dos boss, porque a maioria dos boss tem um esquema pra você fazer os Eidolon pra matar. Então assim, essa é a dificuldade do game até agora. Realmente agora só que eu fui sentir uma pressão a mais no quesito dos bichos, porque veio duas mulheres muito fortes. Entendeu? Que vem junto com os bichos aí, com os carinha, né? Com os soldados. Então assim, realmente agora que eu senti um pouco, mas também não é aquela coisa que, nossa, você vai morrer e pronto. Não, também nem é assim. Bora lá então.
おっかなびっくりで死ぬに死ねねえ臆病者だ。なら居直ってとことん生きてやる。父ちゃんみっともねえぞってドッジに笑われちまいそうだが俺は何よりあいつの笑顔が好きでな。笑っていこうぜな。Bom, pessoal, vou fechando o vídeo por aqui, certo? Vou dar só uma acertada no Sass e na Vanille. A gente já percebeu que tem bicho novo, tá? Ali, então, bem interessante. Eu vou aqui no canto também só pra ver se tem alguma coisa, né? E bora lá, porque ó, agora eles têm aqui 17 mil de PC, então é hora da gente dar aquela upada nos paradigmas, tá? Então eu dou uma aceleradinha no vídeo aí só pra vocês verem, tá? Eu upando, que senão já viu, né? Então é muito ponto, tá? Então tentem upar o máximo possível, porque realmente isso daqui vai mostrar a força do personagem de vocês, tá? Porque realmente eu não vi uma diferença muito grande no quesito das armas, não. Mas, assim, né? Ajuda a evoluir? Ajuda. Mas aquele padrãozinho, tá? Principal vai ser os paradigmas por enquanto. As armas, vocês upam, mas deixem aí só como um atributo a mais para os personagens ficarem realmente um pouco mais fortes nesse quesito. Beleza, pessoal? Então eu tô mostrando aí para vocês verem aí, ó. Tá? Se vocês forem usar uma classe mais Ravager focado, vocês usem mais a magia, porque o Ravager é mais voltado para magia. E o Commander, ele é mais voltado para o ataque físico, tá? Então aí vocês decidem as armas por esses atributos, magia ou força, tá bom? Beleza, pessoal? Falou!